Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós continuamos, o capítulo número 4 da parte segunda do Livro dos Espíritos. Esse capítulo é o da pluralidade das existências e nós estamos agora no item Sexo nos Espíritos. Bom, esse é um assunto muito interessante. Nós aqui temos 3 questões que são abordadas nesse item, mas é um assunto extremamente importante para que a gente possa compreender, a igualdade entre homens e mulheres. Olha que interessante, né? Obviamente que a gente pode abordar esse assunto sob diversos prismas, diversos olhares, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção enquanto a gente estava preparando esse material foi tentar ali imergir dentro do contexto da época de Kardec. Porque se a gente olha hoje para a nossa sociedade, a gente ainda vê uma luta muito grande das mulheres na busca por igualdade de condições, igualdade de direitos, né, no mundo como um todo. E naquela época de Kardec, vamos colocar 160 anos atrás, a situação, obviamente, era muito diferente, né, onde ainda se considerava ou se consideravam muito mais restrições, né, com respeito a essa igualdade. Então, se alguém tiver o interesse de fazer uma leitura um pouco mais detalhada, né, eu sugeriria aqui, né, esse texto, né, esse estudo que está lá na Revista Espírita, em janeiro de 1866, em que se fala: as mulheres têm alma. Olha que interessante. Aqui no começo, ele contextualiza esse cenário da época, né? Então é muito interessante de ver qual era o pensamento ali que se tinha a respeito das mulheres naquela época. Se hoje nós já temos uma compreensão muito melhor, né, e muito progresso já foi feito nesse sentido, né, é, mas ainda existindo muitas coisas a serem conquistadas, a gente pode ter uma ideia do que era nesses 160 anos para trás. Né? Muita coisa se conquistou nas últimas décadas, mas lá atrás, né, em 1866, né, a ideia que ainda se tinha era muito diferente. Então, é muito interessante da gente visualizar aquele contexto. A gente não vai tratar deste contexto, né, nesse estudo de hoje, mas vejamos aqui uma das consequências que o estudo deste tema, que é o sexo nos espíritos, tem, né? Ou seja, uma das consequências positivas de que essa compreensão ou da compreensão das questões que nós vamos tratar aqui hoje tem, e que Kardec, naquela época, já falava. Olha só, eu peguei um trecho, né, deste estudo que a gente acabou de se referir. Né? Ele termina esse estudo com esta seguinte parte aqui. Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Não é mais uma concessão da força à fraqueza, mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer estas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, assim como abre a da igualdade e da fraternidade. Olha que profundidade nós temos nesta conclusão, que este é o último parágrafo deste estudo que Kardec coloca aí na Revista Espírita, em janeiro de 1866. Porque, né, a gente não vai contextualizar, como nós comentamos, mas olha só, né, o que a gente pode imaginar como existindo naquela época. A igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Então, quer dizer, naquela época, existiam teorias que especulavam a respeito dos caracteres da mulher se comparado ao homem. Né? E Kardec trata disso no texto, né? Não é mais uma concessão da força à fraqueza. Ele trata disso, né? Como sendo um direito concedido pelo homem, mas que poderia ser retirado, né? Posteriormente, por exemplo, com o uso da própria força. Né? Mas ele coloca aqui, é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. Então aqui ele já exalta, né, a igualdade existente entre ambos. Né? Quem dá a conhecer estas leis é o Espiritismo. Por quê? Porque ele trata exatamente do sexo nos espíritos. E ele então vai tratar de nos esclarecer o que é este sexo nos espíritos, ou se os espíritos têm sexo. Em outras palavras, se são espíritos uns diferentes dos outros, que poderiam, ou que poderia resultar em uma compreensão, por exemplo, em que se deveria existir alguma diferença
entre homens e mulheres, por exemplo, né? Então, hoje para a gente talvez esse assunto já esteja um pouco mais claro, mas imagina naquela época. Então Kardec foi realmente, né, em vários aspectos, não só como neste, mas como em uma diversidade de outros, né, a realmente, né, desbravar e colocar novos entendimentos, né, lúcidos a respeito de temas tão complicados, tão delicados, né? Olha que interessante a questão 200. Tem sexo os espíritos? Resposta dos espíritos: não como entendeis, pois que os sexos dependem do organismo. E a gente está falando do organismo físico, corpo, né? Há entre eles, entre os espíritos, amor e simpatia, mas baseados na semelhança dos sentimentos. A gente vai tratar das três questões de uma vez, e aí nós vamos então nos embasar em obras suplementares e na própria codificação para elucidar melhor essas questões. Vale muito a pena da gente entender, porque como nós comentamos no começo, né, esse entendimento nos ressalta a igualdade entre nós todos, né? Não apenas com relação ao sexo, mas como de condições sociais, né, como de raças, né, etnias, sexo, enfim, isso é muito importante para a gente, né? Questão 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Olha que interessante pergunta. Porque parece que essas perguntas estão de acordo com esse contexto que era discutido, debatido naquela época. E olha só a resposta. De certo. Quer dizer, sim, né? O espírito de um homem pode animar o corpo de uma mulher em uma outra encarnação. Então, por isso que eles falam, de certo. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. E ele encerra com essa questão 202. Quando o errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Resposta dos espíritos. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. E aí Kardec comenta na sequência. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Então, é muito interessante, é muito interessante esse conteúdo que é apresentado nessas questões, né? Kardec desdobra este assunto, né, na Revista Espírita, né, como nós vamos tratar aqui na sequência, e nós também vamos utilizar de uma obra que para a gente ter exemplos de como que isso acontece, né, nas obras que foram psicografadas ali por Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco. Né? Mas muito interessante. O mais importante deste estudo de hoje é que a gente saia com essa questão, né, que os espíritos eles não têm sexo e podem encarnar tanto em um corpo masculino quanto em um corpo feminino, né? E a encarnação em um corpo de um determinado gênero, né, ou de um determinado sexo, vai ser determinado de acordo com as necessidades de progresso pelas quais aquele espírito tem que passar. Então, a gente tem como consequência deste raciocínio a igualdade entre ambos. Né? Aqui nós estamos falando do sexo masculino e do sexo feminino. Né? Tem um livro, né, que eu acho que vale a pena ler, estudar. Né? É um livro assim interessantíssimo, né? Chama-se Sexo e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do espírito Manuel Filomeno de Miranda e psicografia de Divaldo Franco. É um livro assim, a gente precisa estar um pouco mais, talvez, preparado para ler. Não é um livro tão fácil assim, né? Então, para aqueles que ainda não conhecem muito bem a doutrina, né, talvez seja um livro um pouco mais para frente, eu acho, né? Mas é um livro muito esclarecedor. Isso, minha opinião, né? Obviamente que é apenas uma questão de opinião, a leitura mais para frente ou não do livro. Mas é um livro muito interessante e eu separei alguns trechos aqui para a gente ler juntos. Aqui, bem na introdução, né, assim, antes de começar mesmo o livro, o próprio Manuel Filomeno de Miranda ele nos traz esse seguinte texto, que é com referência a essas questões que nós estamos lendo. Ele fala assim: o sexo é departamento orgânico programado pela vida para a reprodução da espécie. Assexuado, ou seja, sem sexo, o espírito renasce numa como noutra polaridade, a fim de adquirir experiências e compreensão de deveres.
que são pertinentes a ambos os sexos. A intrepidez masculina e a docilidade feminina são capítulos que dão ao espírito equilíbrio e harmonia. Desta forma, em uma reencarnação, pode o espírito tomar um corpo masculino e noutra um feminino, ou realizar um vasto programa de renascimento em um sexo para depois começar os processos experimentais em outro, sem qualquer prejuízo emocional para a sua estrutura íntima. Dado ao progresso, que é ilimitado, o espírito deve vivenciar cada reencarnação enobrecendo as funções de que se constitui o seu corpo, de modo a desenvolver os valores que lhe dormem em latência. Graças à conduta moral em cada polaridade, mais fácil se lhe torna, quando edificante, escolher o próximo cometimento. Quer dizer, esse livro ele trata de questões em que as funções genésicas, ele relata situações em que essas funções genésicas, por determinados espíritos, foram usadas de maneira imprópria, vamos colocar dessa maneira, ou seja, de uma maneira não nobre. Então, essas condições, essa situação faz com que eles voltem a reencarnar e com dívidas ainda fortes com relação a estes abusos que foram feitos. Por isso que ele coloca aqui, e ele ressalta essa questão da reencarnação enobrecendo essas funções. Por isso que ele fala, então, dado ao progresso, que é limitado, o espírito deve vivenciar cada reencarnação enobrecendo as funções de que se constitui o seu corpo. Está falando das funções sexuais, de modo a desenvolver os valores que lhe dormem em latência. Graças à conduta moral em cada polaridade, mais fácil se lhe torna, quando edificante, escolher o próximo cometimento. Então, quando ele tem uma conduta moral adequada em cada uma dessas polaridades, fica mais fácil ele progredir espiritualmente, e com esse progresso espiritual, ele consegue, então, enxergar mais facilmente, isso somos todos nós, nosso progresso espiritual se dá dessa maneira, à medida que nós progredimos, nós compreendemos melhor quais são as necessidades que o nosso espírito tem. Principalmente no plano espiritual, na erraticidade, antes de uma nova existência corpórea, os espíritos que já têm uma certa condição espiritual, eles podem participar do seu processo reencarnatório, do seu plano reencarnatório. E aí eles podem, então, participar das escolhas de determinadas provações, através do reconhecimento das necessidades que aquele espírito tem. Então, é por isso que ele fala aqui, sobre escolher o próximo cometimento. Então, as escolhas das provas ou das situações que serão vivenciadas naquela próxima encarnação, elas podem, então, ser escolhidas, obviamente, dentro de certos limites, pelos espíritos que estão em vias de encarnar ou de reencarnar. E estas escolhas sempre visam o seu progresso espiritual. E, obviamente, vai ter esta possibilidade mediante a uma certa lucidez espiritual daquele espírito. Então, continuando aqui, no entanto, quando se permite corromper ou desviar-se do rumo das suas funções, gera perturbações emocionais e psíquicas que lhe impõem duros processos de recuperação, de que não se pode furtar com facilidade. E esse livro vai tratar disso. É um livro, assim, forte, vou colocar esse termo, assim, é um livro forte, por isso que, dentro da minha opinião, isso é opinião, acho que é um livro que seria interessante para aqueles que já têm um conhecimento um pouco mais claro da doutrina espírita. Para aqueles que estão começando, talvez, o estudo da doutrina espírita, talvez existam outros livros um pouco mais adequados, eu imagino. Mas, de novo, são opiniões. Mas muito interessante, Muito interessante aqui, falando, sobre essa questão do espírito não ter o sexo. E que ele pode vivenciar tanto em uma quanto em outra polaridade. Quer dizer, tanto voltada para o masculino quanto para o feminino. E nessas encarnações é que ele vai ter a oportunidade de vivenciar algumas provas, passar por alguns contextos que lhe permitirão aprender através da experiência. Muito interessante. Além disso, eu separei aqui no capítulo 15, dois trechos aqui, na verdade, no capítulo 15 e no capítulo 14. Uma das questões que estão relacionadas a este aprendizado em um ou no outro sexo é com relação aos hormônios mesmo que são produzidos. Eu não tenho assim um conhecimento muito aprofundado para falar sobre esse assunto, mas eu deixo aqui uma pequena parte desse trecho para que a gente possa também ter uma referência e quem sabe vir a estudar posteriormente e se aprofundar. Então, no capítulo 15 ele fala assim:
destituído de equipamentos sexuais, né? Ou seja, sem equipamentos sexuais, ou seja, ele está falando do nosso corpo, sem os órgãos sexuais, o espírito é neutro na forma da expressão genésica, possuindo ambas as polaridades em que o sexo se expressa, necessitando, através da reencarnação, de experimentar uma como outra manifestação, a fim de desenvolver sentimentos que são compatíveis com os hormônios que produzem. Olha que interessante, né? Eu, como comentei, não tenho uma bagagem para falar sobre isso, mas olha que interessante, né? Então, desenvolver sentimentos que estão compatíveis com os hormônios. Muito interessante. Fica então o convite para, né, aqueles que gostam de estudar também fazerem um estudo com relação a este tema, né? Sobre quais os sentimentos que poderão ser despertados, né, através dos hormônios, né? E se aprofundar um pouco nisso, quem sabe fazer um estudo para a gente, né? E aí, eu cito este livro também para ilustrar, de fato, né, uma situação em que o espírito realmente assume uma polaridade diferente da outra em uma sequência de encarnações. Aqui ele está falando no capítulo número 14, né? E o amigo aqui do Manuel Flamengo de Miranda chama Dilermando, né? E ele faz uma pergunta para o instrutor, né, que está acompanhando eles. Para quem gosta dos livros do André Luiz, né, aqui, né, o Dilermando faz o papel do Hilário, né, com o André Luiz. Então ele pergunta assim, né? Dilermando, o amigo gentil, que se mantinha calado, demonstrando compaixão e surpresa ante a narração, por sua vez, timidamente indagou. Esta é a primeira reencarnação de Madame após as experiências recém-narradas? Pacientemente, o mentor explicou. Em verdade, esta é a terceira tentativa concedida ao infeliz espírito, a fim de recuperar-se e aprender a respeitar as soberanas leis da vida. 2 vezes retornou com a organização fisiológica feminina na França. Mais tarde, no Brasil, com expressiva legião de espíritos franceses transladados para as terras do Cruzeiro do Sul, o que vem ocorrendo com certa periodicidade, esteve mergulhado na organização masculina, vivendo tormentos inauditos, algumas vezes superados, outras não, para recomeçar na atualidade, novamente na mesma polaridade, ou seja, masculino, porém vinculado à religião dominante, né, no Brasil, no caso, na época, que seria a religião católica, a que se dedicara irregularmente em passado não muito distante. Então, só aqui para contextualizar essa situação, eles estão aqui acompanhando um padre que se chamava Mauro, né? Então, acompanhando a história deste padre e auxiliando este padre nessa história que é contada, né? Os processos ali que ele estava passando, e aí fica o convite para aqueles que tiverem interesse em buscar conhecer um pouco o livro para saber se isso é interessante ou não. Mas buscando ali auxiliar esse padre que se chamava Mauro, né? Neste contexto, ele estava encarnado, né? E com a polaridade masculina, mas os amigos ali que estavam auxiliando, os amigos espirituais, né? Durante o sono do corpo físico, né? No desprendimento do corpo, no desprendimento do espírito durante o sono do padre Mauro, né? Ele foi, vamos colocar assim, auxiliado a se recobrar das experiências, ou especificamente de uma experiência em uma encarnação passada, em que ele era a Madame X, né? Ele não cita o nome dela. Então ele coloca como Madame X. E neste processo, durante o sono, em que ele estava ali o Mauro estava dormindo e o seu espírito desprendido, né, pelo sono, os amigos fizeram com que ele se lembrasse desta encarnação pretérita e, ao se lembrar, ele assume a fisionomia, né, as características femininas que ele tinha à época, né? E aí ele se transforma em Madame X. Muito interessante, né? Ele se transforma na Madame X e se mostra para eles ali como tal, né? Ou seja, na sua aparência feminina. Por isso que da questão, né? De perguntar aqui é, sobre essas experiências passadas. Então fica claro aqui para a gente, né, essa possibilidade, né, do espírito encarnar em uma e outra situação, né? E aqui fica um exemplo, né? Ilustra para a gente estas possibilidades. É muito interessante. A gente vai voltar aqui nesse livro daqui a pouquinho. Mas, voltando um pouco, né, para essa questão do que Kardec nos trouxe, deixa eu tomar uma água aqui. Então, voltando aqui um pouco com o que Kardec nos trouxe, né, de novo, neste estudo apresentado na Revista Espírita de 1866, em janeiro, né,
como eu havia comentado no começo, né, ele contextualiza um pouco, né, a época, os pensamentos da época e também os progressos até então conseguidos. E aí ele, né, ressalta para a gente o que se foi obtido através das observações, né, desvendando o mundo espiritual, desvendando as características dos espíritos, como nós estamos fazendo, né, e colocando a doutrina espírita como sendo, então, até então, né, uma das grandes fontes de uma interpretação de igualdade entre todos, como nós comentamos, não com relação apenas ao sexo, né, mas também com relação a todas as condições sociais, raças, etc. Isso é muito importante. Essa é a consequência desse estudo, talvez a mais importante, né, porque nós então aprendemos, né, de onde vem esta igualdade, né, e de onde vem essa fraternidade, porque somos todos criados iguais. Olha que interessante, né? Então, ele faz observações aqui muito relevantes e valem a pena da gente passar por elas. Vale a pena. Vamos estudar aqui e quem sabe, fazendo alguns comentários juntos, né? Mas olha só, Kardec coloca isso para nós. As almas, ou espíritos, não têm sexo. As afeições que os unem nada têm de carnal e, por isso mesmo, são mais duráveis porque são fundadas numa simpatia real e não são subordinadas às vicissitudes da matéria. As almas se encarnam, isto é, revestem temporariamente um envoltório carnal, para elas semelhante a uma pesada vestimenta, de que a morte as desembaraça. Pondo-as esse envoltório material em contato com o mundo material, neste estado elas concorrem ao progresso material do mundo que habitam, né, que é o objetivo da encarnação. Né? A atividade que são obrigadas a desenvolver, quer para a conservação da vida, quer a procura do bem-estar, auxilia-lhes o avanço intelectual e moral. A cada encarnação, a alma chega mais desenvolvida, traz novas ideias e os conhecimentos adquiridos nas existências anteriores. Assim se efetua o progresso dos povos. Os homens civilizados de hoje são os mesmos que viveram na Idade Média e nos tempos de barbárie e que progrediram. Estou falando de nós. Nós, hoje, podemos nos considerar civilizados, né? Somos os mesmos espíritos que encarnaram na Idade Média e encarnaram nos tempos de barbárie e que progrediram. Ou seja, nós progredimos. Né? Os que viverão os séculos futuros são os que vivem hoje, porém ainda mais adiantados intelectual e moralmente. Aqui está falando do progresso espírita ou do progresso espiritual a que todos nós estamos fadados. Né? Essa compreensão disso aqui que ele está falando já é muito importante para a gente entender muitas das questões que nos acontecem hoje, né, ao nosso redor, na nossa sociedade, né, entendendo que cada um de nós é o responsável pelo progresso adquirido, né, porque nós, através da nossa vontade, das nossas escolhas, conseguimos construir dentro de nós, né, as nossas características morais, as nossas qualidades morais, bem como as nossas qualidades intelectuais, os nossos progressos, tanto moral quanto intelectual. E isso se deve, né, e deve ser assim, né, de acordo com as nossas próprias obras, para então nós termos as responsabilidades dos nossos atos, bem como o mérito daquilo que nós optamos em fazer. Então, como nós estamos passando por um processo de aprendizado, em que nós então estamos aprendendo e melhorando constantemente através dessas inúmeras encarnações em que nós passamos, né? Então, é por isso que ele termina esse parágrafo aqui falando, né, sobre nós que fomos os espíritos que encarnaram na Idade Média, nos tempos de barbárie, né, em tempos mais antigos ainda, e que estamos ainda aprendendo. Né? Estamos ainda em um mundo de provas e expiações, né, expiando faltas do passado, ou seja, resgatando erros que cometemos no passado, bem como passando por provações que vão nos auxiliar, que vão nos impulsionar nessa senda do progresso. Né? E aí ele continua, olha só, os órgãos sexuais só existem no organismo físico. Né? Eles são necessários à reprodução dos seres materiais, mas os espíritos, sendo criação de Deus, não se reproduzem uns pelos outros, razão pela qual os órgãos sexuais seriam inúteis no mundo espiritual. Né? Isso é muito importante, porque, né, vai nos auxiliar a compreender a igualdade entre todos. Né? E aí continua. Os espíritos progridem pelos trabalhos que realizam e pelas provas que têm a suportar. Como o operário se aperfeiçoa
em sua arte pelo trabalho que faz. Essas provas e esses trabalhos variam conforme a sua posição social. Devendo os espíritos progredir em tudo e adquirir todos os conhecimentos, cada um é chamado a concorrer aos diversos trabalhos e passar pelos diferentes gêneros de provas. É por isso que eles renascem alternativamente, ricos ou pobres, senhores ou servos, profissionais do pensamento ou da matéria. Né? Assim, se acha fundado, sobre as próprias leis da natureza, o princípio da igualdade, pois o grande da véspera pode ser o pequeno do dia seguinte, e vice-versa. Desse princípio decorre o da fraternidade, porquanto das relações sociais encontramos antigos conhecidos e no infeliz que nos estende a mão pode encontrar-se um parente ou um amigo. É com o mesmo objetivo que os espíritos se encarnam nos diferentes sexos. Aquele que foi homem poderá renascer mulher, e aquele que foi mulher poderá renascer homem, a fim de realizar os deveres de cada uma dessas posições e de submeter-se às provas respectivas. Né? Vou passar aqui um pouco para frente. Sofrendo o espírito encarnado a influência do organismo, o seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e às exigências impostas por esses mesmos organismos, ou por esse mesmo organismo. Essa influência não se apaga imediatamente após a destruição do envoltório material, da mesma forma que ele não perde instantaneamente os gostos e hábitos terrenos. Depois, pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz com que durante muito tempo ele possa conservar na condição de espírito o caráter de homem ou de mulher, cuja marca nele ficou impressa. Somente quando chegado a um certo grau de adiantamento e de desmaterialização é que a influência da matéria se apaga completamente, e com ela o caráter dos sexos. O que se nos apresentam como homens ou como mulheres, assim o fazem para nos lembrarmos da existência em que os conhecemos. Muito interessante, né? Muito interessante. Se essa influência da vida corporal repercute na vida espiritual, o mesmo se dá quando o espírito passa da vida espiritual para a corporal. Numa nova encarnação, ele trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Se ele for avançado, será um homem avançado. Se for atrasado, será um homem atrasado. Mudando de sexo, ele poderá, portanto, sob essa impressão e em sua nova encarnação, conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes notadas no caráter de certos homens e de certas mulheres. Veja que interessante, né? Da mesma forma como a gente estuda sobre tendências do espírito, no sentido de do espírito ao renascer trazer consigo, né, qualidades tanto morais quanto intelectuais que vão se mostrar aos poucos e vão mostrar a real natureza daquele espírito, né, através ali das suas tendências instintivas, muitas vezes, né, que também se mostram para nós, muitas vezes, frequentemente, como sendo oportunidades de compreensão do nosso próprio ser para que nós possamos entender o que deve ser corrigido em nós. Né? Da mesma forma que tanto as qualidades morais quanto intelectuais se mostram e são trazidos pelo espírito na sua nova encarnação, olha que interessante que ele fala aqui, né? Também gostos, inclinações e caráteres e o caráter inerentes àquele sexo que ele acaba de deixar, ou seja, daquelas existências ali anteriores em que ele estava em uma polaridade e agora ele assume outra, né? Isso ainda vai se mostrar, pode vir a se mostrar, né? O que nos também permite compreender que se trata de um processo natural, de uma mudança natural ali de um espírito que está no seu processo de aprendizado, que está no seu progresso ou no seu processo de progressão espiritual em que deve aprender sobre tudo e experienciando, né, vários contextos que lhe permitirão este aprendizado. Olha que interessante. Né? Portanto, só existe diferença entre o homem e a mulher em relação ao organismo material, que se aniquila com a morte do corpo. Mas, quanto ao espírito, à alma, ao ser essencial e imperecível, ela não existe, porque não há duas espécies de almas. Olha só que interessante, né? Então, olha, aqui Kardec já ressalta, já traz para nós esse sentimento de igualdade, né, que agora é revelado, naquela época, que agora então seria revelado pelos espíritos, né, através das observações que eram feitas a partir das individualidades, né, naquilo que eles mesmos nos traziam, como relatos das suas próprias condições, né? Ou seja, através do estudo das suas condições, dos seus caracteres, das suas personalidades, das situações em que cada um deles se encontrava. Né? E aí se conclui desta observação,
desta ciência que é trazida dentro do contexto espiritualista, que não existe diferença entre espíritos, né, com relação a esta questão sexual. Né? A única diferença que existe entre os espíritos é com relação ao progresso que eles já alcançaram. Esta é a única diferença. Então, como que o meu espírito se diferencia de um espírito outro? Através do progresso que já foi realizado entre ambos. Um pode ter progredido mais do que o outro. Né? Então, assim Deus, ou assim quis Deus, em sua justiça, para com todas as criaturas, dando a todas um mesmo princípio, estabeleceu a verdadeira igualdade. A desigualdade só existe temporariamente no grau de adiantamento, que é o que nós estávamos comentando aqui, né? E que é temporário, né? Como ele coloca, que é temporário. A desigualdade só existe temporariamente no grau de adiantamento. Mas todos têm direito ao mesmo destino, ao qual cada um chega por seu trabalho, porque Deus não favoreceu ninguém a custas ou às custas dos outros. É o que Jesus traz, a cada um segundo as suas obras. Né? Então, ele finaliza aqui. A doutrina materialista coloca a mulher numa inferioridade natural, da qual só é elevada pela boa vontade do homem. Com efeito, segundo essa doutrina, a alma não existe ou, se existe, extingue-se com a vida ou se perde no todo universal, o que dá no mesmo. Né? E aqui, só um detalhe, a gente também precisa recordar que este texto é de 1866 e que precisamos nos contextualizar para entender, né, inclusive, aquilo que se é colocado, que é trazido como sendo a situação daquela época em termos dos direitos que foram, ou que até então teriam sido alcançados pelas mulheres. Né? Então, é importante a gente relembrar disso aqui. Assim, só resta à mulher, né, a sua fraqueza corporal, né, que a coloca sob a dependência do mais forte. Né? A superioridade de algumas é simples exceção, uma bizarria da natureza, um jogo dos órgãos e não faria lei. A doutrina espiritualista, vulgar, reconhece a existência da alma individual e mortal, mas é impotente para provar que não há diferença entre a do homem e da mulher, e, portanto, uma superioridade natural de uma e de outra. Né? Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Não é mais uma concessão da força à fraqueza, mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer estas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, assim como abre a da igualdade e da fraternidade. Né? Muito interessante. Né? Então, olha como que a doutrina espírita, desde essa época, já com o resultado da sua doutrina, né, já nos trazia esta era de emancipação, né, como ele está colocando aqui, legal da mulher. Então, aqui está falando sobre questões de direitos mesmo, né, e também sobre algo que todos nós precisamos aprender, não só com relação ao sexo, mas com relação a tudo, né, com relação à posição, às posições sociais, raças, etc. Né? Eu vou deixar esse material para que a gente possa é, estudar posteriormente. Aqui, né, se alguém quiser estudar posteriormente, aqui fala também um pouco sobre como que se dá essa transformação do perispírito quando se apresentando, né, para uma pessoa, tanto, ou na verdade para um outro espírito, tanto encarnado quanto desencarnado, como que o perispírito pode assumir, né, uma característica mais feminina ou mais masculina em se tratando da sua fisionomia. Né? Então aqui tem alguma parte, algum estudo referente a isso, caso alguém queira estudar, né, esta plasticidade do perispírito, que nada mais é do que aquilo que o espírito realmente está emanando de si e que permite ele transformar, tanto inconscientemente quanto conscientemente, o seu perispírito. Bom, meus amigos, muito obrigado pelo estudo de hoje, espero que tenha sido útil. Né? Agradeço pela participação. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos. Espero também que as minhas palavras tenham sido claras com respeito à igualdade que deve ser sempre respeitada, né, entre homens e mulheres. Né, e que esse é o objetivo do nosso estudo, né, aqui de hoje também, como consequência do estudo do sexo nos espíritos. Então, que isso fique bem claro para todos nós. Bom, muito obrigado e até uma próxima, então.